Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e o nosso Momento Consulte de hoje é dedicado a nós começarmos a falar de uma das questões mais emblemáticas da reforma tributária, que é o setor de imóveis. Certamente nós teremos inúmeros momentos consulte abordando a temática. Temos um grupo que está estudando o tema de forma aprofundada. Sabemos que ainda há muito por vir, para aqueles que ainda não se deram conta, o PLP 108, né, que trata do processo administrativo fiscal, vai também trazer alterações no ITCMD. E há também projeto de lei alterando o imposto de renda. É bom lembrar que quando falamos de imóvel, nós podemos ter aí a situação do ganho de capital. E eu sei que você poderá me dizer, não, mas esse não é o objetivo da reforma. Deixa eu lembrar uma coisa para aqueles que ainda não entenderam o recado da lei. Quando disseram que iam fazer uma reforma sobre o consumo, nós esperávamos IBS, CBS e imposto seletivo. Esperávamos, inclusive, que o IPI fosse extinto. Não foi. Nós não esperávamos que viessem alterações no IPVA, no ITCMD, no IPTU, contribuições, ou seja, o nome que se lhe dá à reforma, se é consumo ou não, é um pequeno detalhe àqueles que têm interesse na arrecadação, que são os entes tributantes. Então, esperamos sim alterações no imposto de renda, algumas adequações à CBS, à IBS e assim por diante. Mas é importante ficar atento quando falamos de bens imóveis para não cairmos em equívocos grosseiros. Por exemplo, eu fui instado em dado momento por alguns dos meus alunos a dizer, olha, eu fiquei sabendo que a incorporadora não vai poder fazer créditos. Eu falei, não, não é assim. Na realidade, a principiologia da reforma, da emenda constitucional 132, é o crédito amplo. E aqui nós temos que considerar algumas situações. Primeiro, já falei em outro momento, a interpretação sistemática, pega o sumário da lei complementar 214, identifica que nós temos 3 livros distintos, um livro só para IBS, CBS, outro livro só para o imposto seletivo, outro livro daí para a questão envolvendo as áreas favorecidas e, ao final, as disposições complementares e transitórias. Então, quando falamos em bens imóveis, nós temos lá o artigo 251, que trata das situações envolvendo as situações que vão onerar. E é bom lembrar que com o IBS e a CBS, a tributação sobre bens imóveis ocorrerá em vendas, locações, cessões, inclusive cessão de direitos a ele relativos. Claro que ainda tem muito regulamento por vir, mas chamamos a atenção lá do artigo 251, onde nós temos a regra geral. E principalmente, para que não se chegue a essa conclusão equivocada de que incorporadora não poderá fazer crédito, tá? Nós chamamos atenção lá para o artigo 480, onde estão as disposições transitórias e que tratam especificamente de situações pontuais e que merecem aí a nossa preocupação, né? Nós temos aí área de afetação, que hoje tem o RET, né, o Regime Especial de Tributação, e que teoricamente vai até 2029. Então é importante você saber que a lei está trazendo uma transição, dizendo, olha, se você fizer a opção pelo RET, você não poderá fazer os créditos. Isso é como o crédito presumido, ou você escolhe um ou escolhe outro. Agora, da forma como você vê hoje o RET, ele deixará de existir para ser incorporado à nova legislação. Não que o regime de afetação vá acabar, ele vai continuar existindo. Para quem não sabe o que é regime de afetação, eu lembro um caso clássico aqui, que é jovem há mais tempo como eu deve lembrar, da construtora Encol. Provavelmente uma das maiores construtoras que nós já tivemos no Brasil. E ela simplesmente quebrou e deixou muita gente na mão. A lei alterou em 2004, de tal forma que todo o recurso que vai ser investido numa construção tem que estar garantido, ou depositado, ou financiado, alguma coisa, de tal forma que se a construtora ou a empresa vier a ruir, os interessados, que são os
compradores não possam ser prejudicados. Então, ele vai afetar aquela receita. Por isso, regime de afetação. E aqui havia um benefício no que diz respeito ao PIS, ainda há, né? PIS, COFINS e assim por diante. O regime tributário específico estará inserido na nova contextualização do sistema e nós temos que estar atentos a esta mudança. E aqui nós começamos a ter que conviver com alguns conceitos novos que nós temos que aprender e que vão, teoricamente, de uma certa forma, tá, adaptar. Nós temos o chamado redutor social, né? Então, que não será nada mais, nada menos que redução de base de cálculo, ou, tecnicamente, uma isenção parcial, né? A redução, em que haverá uma carga tributária menor. Por que é importante? Ora, esses redutores vão ter que existir sob pena de encarecer a atividade. E ele se chama redutor social justamente para não afetar aquelas atividades mais necessitadas. Minha Casa Minha Vida, o comprador, muitas vezes, da classe B ou C, que não tem tanto recurso quanto a classe A, e assim por diante. Ou seja, o legislador se preocupou. Como também há um outro redutor de ajuste que vai ser usado e vão alterar. Então, são sistemáticas que estarão previstas na estrutura e que nós temos que tentar entender que são importantes. E aí nós chamamos a atenção para algumas coisinhas fundamentais no que diz respeito ao setor de construção. Primeiro, se você faz construção desde a base, compra matéria-prima, compra pedra, tijolo, produto primário, a primeira preocupação tua vai ser o imposto seletivo, porque eles estarão sujeitos a 0,25%, pelo menos os minerais que forem estabelecidos dessa forma. Né? Além do CEFEM, que é uma contribuição financeira, você passará a ter esse custo de 0,25 em princípio, e que é custo. Ele é previsto para ser monofásico, vai ser somado, e detalhe, ele entra na base de cálculo do IBS e da CBS. Essa é a primeira preocupação. Além disso, nós temos que ter em mente que existem aqui algumas preocupações no segmento de construção civil, que é o que nós chamamos de regime específico, tá? E que diz respeito àquelas operações que naturalmente não estarão enquadrados no regime regular, tá? Porque tem complexidades. Quando você fala em setor de imóveis, você tem inúmeros contratos, tipos de contratos, e cada um vai ter o seu reflexo. E, de qualquer forma, teremos tratamento a ser considerado. Então, como eu já falei, exploração mineral, exploração de petróleo, muitas vezes estará conjugado aí algumas atividades, como por exemplo, setor hoteleiro, setor turístico, você compra lá cotas, né, de imóveis, como nós já tivemos, e é importante entender isso, saber que poderemos ter alíquotas diferenciadas, teremos regras específicas de creditamento. Tem uma, por exemplo, que nós julgamos que seja inconstitucional, que é a vedação de crédito, no caso de fornecimento de restaurantes, né, do produto, porque tem um redutor. Ora, por que é inconstitucional? Se eu sou uma construtora, né, e eu contrato um determinado restaurante para fornecer alimentação aos meus funcionários, eu vou estar pagando por algo que eu não vou poder me acreditar. Então, acreditamos que a lei terá que ser ajustada nesse sentido para que não traga prejuízos. Agora, para o setor imobiliário, o que nós chamamos aqui? Vai afetar a construção, a incorporação imobiliária, a administração e intermediação de negócios, né? Imaginemos nós que eu seja uma imobiliária, eu terei comissões, eu terei despesas, e aí é aquela história, né? Eu terei que tirar essas despesas em nome do locador ou do locatário para que ela não entre na base de cálculo. Então, eu terei que fazer uma reestruturação de toda a minha contabilidade, eu terei que separar. Situação de parcelamento de solo, ou seja, você vai construir um empreendimento novo, alienação dos imóveis, a própria locação. Outra coisa, a pessoa física. Se a pessoa física tiver até 3 imóveis com valor somado de 240 mil, ela não é contribuinte. São as duas condições. Não basta ter três imóveis. Ele tem que estar com 3 imóveis e um valor acima de 4 imóveis, no caso, né? E 240 mil. Então, são condiçõezinhas que nós temos que entender. Aqui há uma preocupação do alienante, que é aquele que aliena o bem imóvel ou o seu direito, né? O cedente, imaginemos que eu tenho um terreno enorme e eu negocio com uma construtora, olha, eu cedo imóvel, mas eu quero X apartamentos.
quero X unidades, né? O locador, o arrendador, né? Nós teremos aí uma outra situação que merece muita atenção, que é o famoso CIB, Cadastro Imobiliário de Bens. Este CIB, que hoje é utilizado para imóveis rurais, passará a ser usado também para os imóveis residenciais. E olha, os registros de imóveis terão que se adaptar a essa realidade. Aqueles que têm registro de imóveis, aquele número enorme no canto direito ou esquerdo do registro, vão ver que vai sumir com o passar do tempo, porque aquilo vai ser substituído por códigos próprios. Ou seja, haverá um único código em todo o Brasil. Por que isso é importante? Nós já falamos que o IBS ele é de competência estadual e municipal. Também já falamos que a reforma tributária é de uma performance de inteligência artificial monstruosa. Ora, gente, a partir do momento que o município tem acesso a essas informações, ele pode mapear, inclusive tem previsão de georreferenciamento para acompanhamento, para verificar se é o caso de aproveitar aquelas informações, e eu lembro que isso está previsto no 199 do CTN, para eventualmente fazer ajustes na base de cálculo do IPTU. Ou seja, uma informação vai servir para outra. Teremos também aí os prestadores e serviços que estarão vinculados, e tudo isso. De qualquer forma, a área imobiliária também traz uma série de outras questões. Por exemplo, se você trabalha na área de construção de reabilitação, que é um segmento todo específico de reabilitação urbana, o legislador se preocupou em trazer redutores, você é um especialista nessa hora e tem um benefício. Então, vai atender a elaboração de projetos, execução de obras, reparação, restauração, serviços de topografia, primeira venda. Então, vai haver um escalonamento. É uma área extremamente complexa que merece a atenção. De qualquer forma, são muitas informações que nós estamos passando aqui e que aos poucos nós iremos deduzindo. E o principal, saber em que momento será devido, né, para você se planejar. Na alienação do imóvel, no ato da alienação. No caso de cessão ou ato oneroso, na celebração do contrato. Olha, gente, cessão nós temos, inclusive, o usufruto oneroso é uma cessão que tem que ser pensada. Então, você que é advogado e atua na área de família tem que se preocupar com isso. Na alocação, na cessão onerosa, arrendamento, no serviço de administração, intermediação, no serviço de construção, mais que isso, sabe aquele subitem 7.02 da lista de serviços do ISS? Tentar entender o que cada um daqueles itens significam, para que você entenda que ele está dentro de uma estrutura, basicamente, para que nós tenhamos a exata noção do momento da carga tributária e do quanto nós iremos pagar. E isso, naturalmente, vai partir de uma base de cálculo. Depois vai entrar o redutor de ajuste, que é a alíquota, e nós com isso teremos um percentual infinitamente menor do que normalmente teríamos se passássemos para uma base de cálculo cheia com valores integrais. Dito isso, e lembrando a você que nós estamos à disposição sempre que vocês precisarem para futuras dúvidas, comentários, nós estaremos aqui com vocês. E por isso é que nós dividimos com vocês aquele espaço que tem aqui embaixo, onde vocês podem colocar, né, as dúvidas de vocês, as sugestões para que nós possamos responder, ou então encaminhar para o nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br. Nós teremos o maior prazer em atendê-los. Nos sigam nas nossas redes sociais, nos acompanhem por aqui, divulguem o nosso trabalho e, em querendo, como disse, mandem sugestões, nós estaremos aqui. E em breve voltaremos com mais informações pormenorizadas sobre o setor imobiliário. Estamos estudando, tentando trazer informações e aprendendo junto com vocês, tá bom? Até a próxima!